Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora nós vamos trazer a verdade sobre a história envolvendo Flamengo e William Carvalho, volante do Betis da Espanha, que a gente comentou no último vídeo que, segundo a imprensa portuguesa, o Flamengo estaria negociando a contratação desse jogador. Apurei todos os detalhes, ouvi todos os lados, representantes, dirigentes do Flamengo, e nós agora vamos trazer aqui aquilo que a gente apurou sobre essa situação. O Flamengo, de fato, está próximo de acertar a contratação desse jogador de 31 anos, destaque do Betis, de seleção portuguesa, que já disputou Copa do Mundo, Eurocopa. A gente vai contar todos os detalhes, tintim por tintim. Tem também uma entrevista do Arrascaeta, maneira demais, tá? Ele até brincou sobre o fato aí do interesse do Boca Juniors nele. Vamos falar sobre o Fabrício Bruno, que teve o nariz fraturado, e o Léo Ortiz, que já tem data para chegar ao Rio e iniciar os trabalhos no Flamengo. O Flamengo, vou dar um spoiler, tá? O Flamengo já quer utilizá-lo no final de semana, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, um recado sobre a nossa querida parceira Simples Reserva. A Simples Reserva, que é a marca de básico do grupo Reserva, conta com linha de jeans, camisetas, camisas, moletom, short de água, isso tudo e muito mais. Eles entregam no Brasil inteiro. Eles tiveram a primeira loja física aqui no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, tá? E a Simples Reserva tem preços muito democráticos, ou seja, bem mais acessíveis, e veste do tamanho PP ao 3G. Isso quer dizer, do infantil ao adulto. É uma marca para vestir a família toda e facilitar ainda mais a sua vida no dia a dia. É o básico super bem feito, que todo armário gosta, aquelas roupas que você usa todo santo dia, gosta de usar com uma certa frequência e tem uma durabilidade absurda. 100% algodão, com uma mega qualidade e estilo. E o melhor, com desconto. Preço baixo, estilo, boa qualidade, desconto. Onde você vai encontrar isso? Só no site, só aqui no site da Simples Reserva. Parceria Vene Casagrande e Simples Reserva. Vou deixar o link na descrição. Tá vendo o QR Code aí? É só você botar a câmera do seu celular e pronto, você terá o desconto lá no site da Simples Reserva. Ó, tá precisando dar presente, tá precisando de roupa, renovar o armário? Vai na Simples Reserva, tenho certeza que você vai gostar. Beleza, galera? Vamos para as informações agora, começando sobre o Arrascaeta. Ele, após o título da Taça Guanabara, ele deu entrevista para a imprensa uruguaia, tá? Ele foi questionado sobre por que não foi para o futebol europeu, o momento dele no Flamengo, e ele disse o seguinte: olha, o que eu posso te dizer, assim, hoje em dia, pela idade que eu já tenho, é muito difícil uma equipe de grande prestígio na Europa poder investir. Porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta. Então, ir para uma equipe que talvez na Europa não lute por coisas importantes não me motiva muito. O que sempre decidi é estar com o Flamengo lutando por coisas importantes. Obviamente as portas nunca se fecham, mas é um pouco mais difícil nesse momento da minha carreira. E ele complementou: na América com o Flamengo eu estou sempre disputando coisas importantes. Tirando 2023, nós ganhamos em todos os anos. Ganhamos campeonatos de prestígio, tenho contrato até 2026 e estou bem. Todos os anos participei e ajudei a equipe. Isso me deixa muito feliz, disse o Arrascaeta em entrevista ao programa Ponto Penal do canal 10. Inclusive, há cerca de um mês, a imprensa argentina noticiou o interesse do Boca Juniors em contratar o Arrascaeta. E, na ocasião, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a ironizar, dizendo que o Boca teria que vender o estádio La Bombonera para poder comprar o Arrascaeta junto ao Flamengo. E aí agora foi a vez do Arrascaeta revelar uma resenha do Marcos Braz. Ele disse que quando o Marcos Braz, abre aspas, quando passei pelo Marcos Braz no vestiário, ele me disse: olha que já está cancelada a minha entrada na Argentina, hein? Óbvio que o Marcos Braz está se referindo ao quê? A contratação do Rossi junto ao Boca Juniors, que deu o que falar, o Boca não queria negociar o Rossi para o Flamengo de forma alguma, e também do De La Cruz recentemente junto ao River Plate. O River Plate também não queria negociar o De La Cruz para o Flamengo, mas o Flamengo foi e pagou uma multa rescisória e pegou o jogador e trouxe para o Brasil. Pegou, entre aspas, obviamente, né, gente? Então, essa resenha aí, o Arrascaeta revelando
sobre o interesse do Boca Juniors na contratação dele. É o que eu sempre falo, o Arrascaeta nunca foi para a Europa. Beleza, o que ele teria na Europa ele tem aqui. Claro, o futebol é diferente, isso sem sombra de dúvidas. Uma Premier League, o nível do futebol é muito elevado, a gente sabe disso. Só que se a gente for parar e analisar prestígio, enfim, visibilidade, títulos, brigar por título, cara, o Flamengo oferece tudo isso a ele. E claro, salário em dia, estrutura, uma cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro é uma baita cidade para se morar, óbvio, como todas as outras, tem seus problemas. Mas, cara, morar no Rio é sensacional. Ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Inclusive, ele abriu uma doceria junto com a esposa dele. Enfim, então assim, o Arrascaeta está super adaptado, não vejo motivos para alguém imaginar que o Arrascaeta possa sair do Flamengo atualmente. Mudando de assunto, galera, vamos falar do Fabrício Bruno. Nessa segunda-feira ele não compareceu ao CT Ninho do Urubu, ele foi liberado do treinamento. Segundo eu apurei junto com pessoas da diretoria do Flamengo, ele foi ao médico especializado, enfim, ele fraturou o nariz, vocês sabem, já comentei isso aqui, num lance, numa disputa de bola no jogo contra o Madureira, e ele foi colocar o nariz no lugar, pronto. E isso, digamos, esse pequeno procedimento, dá muitas dores no local. E aí o Fabrício Bruno ele foi liberado da atividade dessa segunda, ele é esperado nessa terça. Se tudo der certo, terça-feira, amanhã no caso, ele comparece ao CT Ninho do Urubu e dá continuidade às atividades aí preparatórias para pegar o Fluminense no final de semana. E por falar em pegar o Fluminense, o Flamengo pode ter novidades na lista de relacionados, porque Léo Ortiz, que acabou de ser contratado pelo Flamengo, o Flamengo corre contra o tempo para poder regularizar esse jogador e já deixá-lo à disposição para o jogo contra o Fluminense no sábado, tá? Flamengo e Fluminense fizeram um pedido à FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para que o jogo no sábado, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, seja realizado 5 horas da tarde, por conta do forte calor que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, está muito quente mesmo. Eu sou super a favor, tá? Porque você botar 4 horas da tarde prejudica muito a atuação, o desempenho dos atletas e o produto. Não vejo motivos para não colocar 5 horas. Óbvio, tem transmissão, você tem que conversar com as emissoras que vão transmitir o jogo, mas eu acho que seria melhor. Mas falando sobre o Léo Ortiz, o Flamengo está tentando regularizá-lo aí para deixá-lo à disposição já no final de semana. Ele tem chegada prevista para essa terça-feira, tá? Na parte da tarde, ao Rio de Janeiro, para se apresentar ao Flamengo e iniciar as atividades. Ou seja, se ele chega amanhã, quarta-feira ele já deve estar no Ninho do Urubu, faz a primeira atividade com os jogadores, aí vai ter quinta e sexta. Não vejo motivos para não regularizá-lo, tendo em vista que ele estava atuando normalmente lá pelo Red Bull Bragantino, preparação física ok, é muito mais entrosamento, entendimento do trabalho do técnico Tite, treinador esse, inclusive, que ele conhece dos tempos da seleção brasileira. Nosso último assunto, galera, William Carvalho, o que eu apurei sobre esse nome que a gente trouxe no vídeo de ontem, que segundo a imprensa portuguesa, o Flamengo estava próximo de contratar. Quando a gente fala próximo, você entende o quê? Negociações avançadas, perto de um desfecho. Gente, vamos lá, vou bem direto ao assunto. Longe disso, bem longe disso, e eu vou trazer aquilo que eu apurei junto com pessoas da diretoria do Flamengo e representantes do atleta. Vamos lá, em fevereiro, e leia-se, poucos dias atrás, o jogador foi oferecido ao Flamengo. O William Carvalho, ele tem um empresário português, porém tem um intermediário brasileiro, um representante brasileiro, que tem um documento assinado por ele, que ele pode trabalhar o nome dele nos clubes do Brasil. E ele foi oferecido ao Flamengo. Inicialmente, é um nome que agrada, beleza. Só que não tem negociação. O Tite não deu aval para a contratação desse jogador. Não tem conversas, não tem tratativas, não tem proposta, não tem nada. É um nome que foi oferecido ao Flamengo e, teoricamente, ele é visto como um bom nome, mas não passa disso. Não teve nada disso. Eu, inclusive, ontem tuitei, quando eu falo tuitar, é porque eu soltei no Twitter, inclusive vocês devem me seguir no Twitter, que eu solto tudo primeiro lá e também no Instagram, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Eu soltei a seguinte informação ontem, envolvendo esse possível interesse do Flamengo na contratação de William Carvalho.
O jogador tem um empresário português e foi oferecido ao Fla através de um representante brasileiro. O movimento foi feito porque o Betis está disposto a diminuir a folha salarial e o volante português tem um alto custo por ano. Só de salário, por ano, ele tem 2,5 milhões de euros livre de impostos. Até o momento, o Flamengo não realizou nenhuma proposta e nem o ok da comissão técnica tem. O Betis topa vender o William Carvalho por cerca de 3 milhões de euros, pouco mais de 15 milhões de reais. Ou seja, algo muito no começo ainda, não tem nada avançado, a ver se vai evoluir. E lembrando que a gente está a 3 dias do fechamento da janela de transferência. Então, gente, assim, com todo respeito, não deve andar, né? Não tem nem negociação. Enfim, essa é a apuração que eu tenho, tá? Não sou dono da verdade, repito. Respeito quem está noticiando, que está próximo, que o Flamengo está muito perto de assinar um contrato, respeito, mas essa é a informação que eu tenho, beleza? Eu vou falar aquilo que eu apuro, responsabilidade minha, beleza? Então, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Valeu? Um beijo para vocês, um forte abraço, tamo junto, uma ótima semana e fui!